Yeah. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui é Vasco, eu sou o Marques, quinta-feira no Rio de Janeiro, bom dia rapaziada, bom dia pra todo mundo, deixei pra fazer esse vídeo no dia seguinte, pra esfriar um pouquinho a cabeça, a gente falar um pouco do jogo de ontem, falar um pouco das nossas expectativas, da semana como tem sido, acho que tem sido uma semana muito desafiadora para o torcedor do Vasco, né? Mas a gente vai falar bastante disso. Queria pedir para que antes vocês ativem aqui o sininho, que vocês compartilhem os nossos conteúdos, divulguem para os amigos vascaínos, sigam a gente lá nas redes sociais, né? @SerVascoOficial, o mesmo Oda Oficial é o Oda Ser Vasco. Então também sigam a gente lá, que a gente fica muito feliz. A gente tem tido alguns conteúdos nossos viralizando bem e a gente fica amarradaço de saber que a gente está no caminho certo. Eu e meu irmãozão, Luizão, que está comigo nessa empreitada. Então é um cara fora de série. E aí a gente segue aí o nosso caminho. Bom, falando um pouquinho de Vasco, né? Acho que antes da gente falar um pouco de time, de elenco, acho que a gente tem que falar bastante disso. Eu acho que vale a pena a gente pontuar, mas sem tornar isso o motivo preponderante do jogo, porque a gente também não pode desfocar do real motivo, que a gente vai falar já já. Eu acho que a gente tem que pontuar, sim, a violência no jogo de ontem, de novo. No segundo jogo consecutivo, o Vasco já tinha sofrido com essa violência no jogo contra o Bangu. E ontem a gente novamente sofreu bastante. Foi pontapé do início ao fim do jogo. Criminoso o que o juiz fez com o Vasco em não expulsar o Caio Tenório naquele lance. Teve ainda um outro lance, se eu não me engano, foi no Payet. Já tinha tido no jogo contra o Bangu também vários lances desleais dos caras. E o que eu percebo é que isso tudo acontece muito contra o Vasco. Quando eu assisto os jogos dos rivais, eu percebo que isso não acontece. Então eu não sei se é alguma questão da federação com o Vasco, enfim, o Vasco que está sempre sofrendo nos bastidores. Então me parece que contra o Vasco é sempre mais acentuada a violência. E ontem foi mais uma, né? Então, foi muito ruim. A gente já tinha perdido o Paulinho, que não foi por violência, foi um lance até casual. Mas a gente que já tinha perdido ontem, ao ponto de ontem a gente preferir que o Payet nem entrasse no jogo para não correr nenhum risco, né? A torcida que está mega traumatizada com a perda do Paulinho, e aí Deus me livre, perdeu o Payet, né? E aí a gente vai começar a falar do porquê do pânico de perder o Payet. Obviamente pelo jogador em si, mas por todo o contexto. Então eu acho que o jogo de ontem ficou marcado por essa violência. E aí quando a gente fala do resultado, né, eu vou enfatizar menos o resultado, porque eu acho que vale a pena a gente ter um papo aqui um pouco mais abrangente. Acho que o resultado de ontem, a gente também está vendo outros rivais aí tropeçando, início de ano, isso vale também para outros estaduais, os times grandes também tropeçando contra os times menores, é início de temporada, a gente sabe disso. Só que eu acho que vale a pena a gente falar um pouco mais, né, sobre isso. Porque foi uma semana em que o Matos deu uma entrevista lá pro Fábio Azevedo, que foi muito polêmica, né? Uma sonora infeliz, na minha opinião, e aí eu acho que eu vou dar um pouco da minha opinião e queria que vocês também ficassem muito à vontade de dar a opinião de vocês. Coloquem aqui nos comentários, interajam com a gente, é importante, acho que a gente colocar a nossa perspectiva, a nossa ótica na mesa, é importante pra gente vascaíno debater. Mas eu acho que a gente está vendo um elenco preocupante para o início do ano, né? Quando a gente puxa um pouquinho na cronologia, a gente viu lá o Lúcio Barbosa no final do ano passado dizendo que o Vasco faria contratações à altura. E olha que naquela ocasião a gente ainda teria, né, para o ano, Peck no elenco, Marlon Gomes no elenco, então Paulinho no elenco, Orediano no elenco. Tudo bem que o Paulinho foi agora, mas já entra nesse rol aí de jogadores que o Vasco não vai ter para o ano. E a reposição ela não acontece na mesma velocidade, né? Então você imagina que o Lúcio Barbosa falou lá que o Vasco faria reposições à altura, contrataria reforços à altura, tendo esses jogadores no elenco. E aí quando você perde esses jogadores num setor que já é muito criticado pela torcida por não ter contratado de imediato, né? Então imagina que o Vasco contratou um zagueiro, investiu ali 30, podendo chegar a 40 milhões, botou umas 30 no Adson, esse ok, beleza, é um atacante, então pode substituir. Então vou começar a traçar um paralelo aqui, o Adson substituindo o Peck, beleza, vamos considerar ali 6 por meia dúzia, o Adson pode ajudar tanto quanto o Peck ajudava. Mas aí a gente já está falando de agora dar mais 20 milhões num volante lá, no Sforza, né? Então, ou seja, estamos falando 30 do zagueiro, 20 do volante.
e só o Adson para o ataque, tendo perdido todos esses jogadores, né? Não dá pra gente dizer que os Forza lá e o outro lá, o Ganames, vão substituir o Paulinho, que não vão. A gente começa a ler que o Serginho pode fazer essa função do Paulinho, aí é absurdo, aí é pra gente jogar a toalha e ir embora. Então a gente está vendo uma negligência quanto a esse setor ofensivo, o mesmo modus operandi do ano passado, né? Então quando a gente olha no passado que o Vasco investiu também bastante na defesa, e aí quando chegou no ataque, Pedro Raul, que ok, foi uma boa contratação para a ocasião, porque ele tinha sido um dos artilheiros no ano anterior, né, do brasileiro, e o Orediano, que foi a nossa eterna promessa, né, que não vingou, mais nada. Então, se de 22 para 23 a gente teve um ciclo de contratações muito questionável, né? Porque a gente carregou muita a defesa e a volância em detrimento do ataque. A gente não aprendeu com isso. Passamos um ano muito apertado, né? Acho que ficou comprovado isso. A gente só se livrou do ano no jogo contra o Bragantino. E, de novo, a gente vai para o mesmo modus operandi, né? Então, como eu falei, na cronologia dos discursos, começou com Lúcio Barbosa, né, falando sobre contratações à altura, e terminou agora com Matos essa semana dizendo que o Vasco vai pavimentar a estrada ainda, precisa pavimentar a estrada, que o Vasco pensa no médio e longo prazo e que a torcida tem que parar de ficar pedindo só contratação e que o Vasco vai ser protagonista, né? Além da incoerência no discurso, é o mesmo discurso do ano passado de Brax, de Abel, de Luiz Melo. Então, ou seja, a gente está vendo os discursos se repetirem, a gente está vendo a forma de contratações se repetirem, e não por acaso a gente está aqui nessa quinta-feira, dia seguinte do jogo com o Nova Iguaçu, e às vésperas de um clássico importante contra o rival no domingo. Estamos falando de um setor praticamente ali vazio, esvaziado, em que a gente contratou o Adson, como eu bem falei, que isso ok, pode ser que substitua ali o Peck, mas o David, que é uma ofensa, que é um tapa na nossa cara, né? Um cara que briga com a bola, é o nosso Juan Cruz de 2024, né? Então a gente teve o Juan Cruz ano passado e fomos premiados com o David, mas segundo o Matos, o David é vascaíno, pô, a família dele é vascaína, o David pode vir jogar no Vasco porque ele é vascaíno. Matos, eu sou vascaíno, tá? Eu sou uma merda jogando bola, mas eu acho que eu sou melhor do que o David. Então a gente está vendo toda essa postura da diretoria. A gente sabe que o problema grande é da 777, que é uma empresa turva, que é uma empresa que a gente não consegue entender a forma como ela gere, a forma como ela pilota, como ela direciona os recursos dela, todas as polêmicas que a gente vê do grupo dela mundo afora. E aí quando a gente questiona aqui internamente tudo que ela está fazendo, acho que a gente tem razão para isso, né? Imagina que a gente está tendo Marlon Gomes e Peck gerando 115 milhões de receita para o Vasco. Olha essa análise dos números, friamente falando. A gente tem 115 milhões do Peck e do Marlon Gomes. A gente tem 270 milhões do aporte para setembro, que a gente espera que o Pedrinho já aperte os caras para antecipar esse recurso, que não faz nenhum sentido uma janela depois, um aporte depois da última janela. Temos os 106 milhões da Liga que entraram no final do ano passado. Só aí, galera, estamos falando de meio bilhão. Meio bilhão. E quando a gente fala de uma folha salarial, vamos botar aí de 200 milhões no ano, acho que é a folha salarial do Vasco, se não é perto disso, um pouco menos, um pouco mais, estamos falando de 200 milhões de folha salarial no ano, que é o que mais despende recurso, né, na linha lá de orçamento do futebol, é a folha salarial. Então, ou seja, temos meio bilhão menos 200 milhões, a gente tem 300 milhões. Ah, segundo o Matos, o dinheiro não é só para contratação, o dinheiro é para o CT também, o dinheiro é para melhoria de não sei o que, não sei o que lá. Ok, Matos, a gente tem 300 milhões ainda. A gente gastou até agora, mal aplicado, volto a dizer, 90 milhões, 90 para 100 milhões, né? Quando a gente olha o investimento no João Vitor, no Forza, no Adson, e os valores menores, mas não menos importantes, no Paulo Henrique, no Cocão, enfim, no gringo aí que está vindo aí, no Ganames, que somam aí quase 100 milhões. E aí quando a gente vê que mesmo gastando 100 milhões, a gente não direcionou de forma pesada para o setor que a gente mais precisava, que era o ataque, como bem
como uma ótima analogia que o Jean Faísca fez, inteligentíssima, sobre a geladeira e o fogão, né? Imagina que a gente tem uma geladeira que é boa, não funciona bem pra caralho, mas é boa, e a gente tem um fogão de uma boca para 6 pessoas. O Vasco, em vez de comprar o fogão, o Vasco me compra outra geladeira, né? E aí ficam 2 geladeiras e fica o fogão com uma boca para 6 pessoas. Ou seja, o problema vai continuar. Então, toda essa postura eu acho que eu queria ter vindo aqui para falar com vocês. A gente vai estar vindo com a nossa live mais tarde, que a gente vai desdobrar mais ainda tudo isso. Então a gente convida vocês para a nossa live de mais tarde, às 8h30 da noite. A gente espera vocês lá. Domingo tem clássico, lembrando que hoje de manhã abriu para não sócio, né? Então, me parece que já está praticamente esgotada a Sul. A torcida do Vasco tem que continuar comprando, os não sócios continuarem comprando, para que a gente seja a maioria no domingo. E a gente sabe que vai ser, né? Então, separando um pouquinho as coisas, a gente está puto pra caralho com algumas coisas, mas a gente também tem que virar uma página até domingo, porque domingo é um jogo importante e a gente precisa amassar os caras. E eu tenho certeza que mesmo com toda essa turbulência, a gente vai amassar essa bombada no domingo. Então, galera, novamente queria pedir para que vocês ativem aqui o sininho, compartilhem os nossos conteúdos nas redes sociais, com os amigos vascaínos, sigam a gente lá nas redes sociais, Ser Vasco Oficial, mesmo o Oda Oficial é o Oda Ser Vasco, e a gente espera vocês na live mais tarde para continuar batendo esse papo. Um excelente dia para todo mundo e ó, isso aqui é Vasco, porra! Quer um delivery de qualidade no conforto da sua casa? Liga pra gente, 988-128-435. Temos os melhores produtos e um atendimento de excelência. Seu evento vai ser um sucesso.